Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez e, como não podemos dar o tema agora sobre a vida de Jesus Cristo, nós vamos dar um tema extra, que foi um dos temas que Deus me ministrou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito desse tema, porque é uma área que a gente está vivendo nas igrejas ou como cristão. E o nome do nosso tema é Mordomia Cristã. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 12, versículo 42 e 43. A palavra de Deus diz assim, justamente sobre a mordomia cristã, ele fala: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Se o nosso tema é sobre mordomia cristã, o que significa para você mordomia? Mordomia vem da palavra administrar, servir, governar, não é verdade? Então, falando justamente sobre isso, a gente vê que Deus espera que nós sejamos realmente mordomos fiéis. Em primeiro lugar, mordomo fiel a Deus em tudo que a gente faz. Servir a Deus em guardar a nossa fé, guardar os princípios bíblicos que o Senhor nos ensina. E ele fala em fidelidade. Mordomo fiel, aquele que sabe cuidar bem dos bens espirituais e dos bens materiais que Deus nos confiou. O Criador, o nosso Deus, ele nos confiou para cuidar bem dos bens espirituais. Vamos ver alguns itens que falam sobre os bens espirituais que Deus nos deu. Primeiro, todo serviço que o crente faz, ele deve aprender a fazer para Deus. Porque a palavra de Deus diz que, e tudo que fizerdes, fazei como para o Senhor e não para o homem. Às vezes é muito difícil de a gente lembrar de que nós devemos fazer tudo para Deus. Às vezes nós nos colocamos irritados com as situações, talvez dentro da família, dentro do relacionamento, dentro do ministério, dentro das relações com o marido ou com os filhos ou com os patrões. Em tudo aquilo que nos envolve, muitas vezes relaxamos em fazer, administrar bem, governar bem aquilo que o Senhor nos confiou, né? Por exemplo, a prática do amor. Nós temos, como cristãos, ser mordomos na nossa prática do amor, de exercer o ato de amor. Se a gente for olhar lá na Bíblia, em Mateus 22, versículo 37 e 38, diz assim: E Jesus disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amar ao Senhor, ele diz, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não é só metade, não é só um pouco. Ele diz um todo. E esse todo requer em várias áreas da nossa vida. O Senhor não aceita que dominar apenas uma parte de nosso coração. Ele quer o todo. E muitas vezes nós limitamos a Deus aquele todo que Ele pede de nós. A mordomia do amor é fazer bem ao próximo com palavras e obras. E muitas vezes limitamos essa maneira de amar o nosso próximo. É mais fácil a gente amar e aceitar aqueles que nos amam, ou servir aqueles que é da nossa parentela, ou daqueles que a gente quer, ou sente no momento que deve fazer. E muitas vezes nós erramos porque nós queremos servir
à nossa maneira. Mas a mordomia do amor é administrar o amor como Deus pede que nós administremos. Tem a mordomia também dos bens materiais que Deus pede. E muitas vezes a Bíblia também fala que nós temos que administrar bem, trabalhar honestamente e administrar bem o nosso dinheiro. Veja o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 1. Ele diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. E o versículo 11 diz assim, 12: procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Ora, a gente sabe que já lá na criação do homem, o homem teria que trabalhar como consequência do pecado de Adão. E temos que trabalhar ainda hoje para adquirir os bens materiais e não procurar realmente fazer a nossa maneira. Deus nos confiou um trabalho, talvez que você tem que aprender, nós temos que aprender a trabalhar honestamente, não procurar agradar o patrão. Por medo do patrão, muitas vezes as pessoas são desonestas, mentem, roubam, com medo de perder o emprego, né? Mente quando fala os preços, enganam nos preços. E muitas vezes esquecemos que ali onde Deus colocou no trabalho, nós estamos sendo exemplos. Mas que tipo de luz nós estamos sendo? Que tipo de exemplo nós estamos seguindo? Você está sendo mordomo no seu trabalho? Você está administrando bem aquele local de trabalho onde Deus te confiou? Você está servindo bem no seu trabalho? Atendendo bem os clientes? Sendo honesto? Esse é um tipo de mordomia também. Mordomia material também, dentro da própria família. Mordomia com o seu dinheiro. Vamos pensar um pouco a mordomia dentro da família. Deus lhe deu um companheiro, Deus lhe deu filhos, Deus lhe deu um lar. E muitas vezes nós cristãos também não estamos sendo mordomos dentro da nossa própria casa. Há muitas donas de casa que não são zelosas com o trabalho dentro do lar, em cozinhar, lavar, passar. E muitas vezes o marido chega em casa do trabalho cansado, faz alguma coisa aí para você comer, ou ele mesmo tem que passar a sua roupa para vestir, ou os filhos têm que vestir a roupa amassada, ou chega uma visita na sua casa e você fecha a porta do quarto, joga tudo lá dentro escondido para a visita não ver e recebe só na sala. E quando você pede para ir ao banheiro, muitas vezes você vê a sujeira da casa no banheiro, ou da maneira como lhe recebe. Que tipo de mordomos somos em servir ao marido, aos filhos, à visita que vem ao seu lar? Que tipo de mordomo você está sendo em cozinhar, em alimentar os seus filhos, em dar tempo para os seus filhos de orar, ler a Bíblia com eles, ouvi-los? Muitas vezes esquece até que os filhos também têm problemas, que nós temos que sentar, dialogar com eles. Que tipo de mordomo você está sendo dentro da sua própria casa? Que tipo de mordomo você também está sendo dentro das suas finanças no seu lar? Com o dinheiro que Deus lhe dá, com o dízimo, com as ofertas, com o que você compra, com o que você veste? Que tipo de trajes você está vestindo, guardando o seu corpo? Sim, agora a gente vai entrar num ponto também, mordomia do corpo. Eu tenho que administrar o meu corpo.
e administrar bem aquele corpo que não é meu, que é templo do Espírito Santo. E que Deus pede conta de como nós tratamos do nosso corpo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e o nosso corpo foi bem planejado por Deus. O cristão não deve vulgarizar, expor, abusar do seu corpo. Nós somos mordomos do nosso corpo. Não deve ser usado o nosso corpo para o pecado, como casa terrestre. A casa terrestre é o velho homem, o pecado como o templo de Satanás. Mas a casa espiritual, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, se torna uma nova casa. Casa espiritual, novo homem, vida em Cristo, templo do Espírito Santo. Então, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu não vivo na carne. Então, eu não posso me trajar de tal maneira que a carne tenha domínio no meu corpo. E isso está acontecendo muito dentro da casa do Senhor. Cristãos que não estão sabendo se trajar dentro da casa do Senhor, expondo o seu corpo, trazendo o espírito de sedução dentro da casa do Senhor, no qual os homens não estão conseguindo se concentrar para orar ou buscar o Senhor. Então, como é que você está administrando o seu corpo? Como é que você está administrando aquilo que você compra para os seus filhos se trajarem e vestir também? Como é que você está trajando o seu corpo de tal maneira que as pessoas possam realmente ver Cristo em você? Cristo em nós, ele começa dentro de nós e reflete fora, de dentro para fora. Então, a partir do momento que eu tenho o Espírito de Deus e o meu corpo não pertence mais a mim, eu tenho que ser limpa, zelosa. Eu vou falar uma coisa que às vezes a gente vê muito no Brasil e em outros lugares, pessoas que cozinham e vão para a igreja, que às vezes você senta perto daquela pessoa, você sente até o cheiro de comida. Ah, ela cozinhou, ela veio da cozinha. A roupa cheirando a carne, a espaguete, veste qualquer coisa. Nós não podemos fazer isso. O nosso corpo tem que ser asseado. Eu estou indo à casa de Deus. Eu tenho que ter me banhado, me asseado, estar cheirosa. Se apresentar da melhor maneira diante de Deus, tanto fora como dentro. Eu estou indo para a casa de Deus, então o meu corpo, ela representa aquilo que eu tenho. Nós falamos sobre o corpo e se nós formos olhar o que Romanos 12:1 diz, o que é que ele fala? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se a gente for realmente ver que o nosso corpo, traje decente, alimento, asseio, cuidado, não só o corpo, mas aí vem a alma também, que eu tenho que zelar pela minha alma. Eu posso ser psicóloga, usando a palavra de Deus, tomando autoridade sobre a minha alma, quando estou em angústia, em desespero, em tristeza, dizer como Davi dizia: aquieta-te, alma minha, descansa, alma minha, espera, alma minha, no Senhor. E aí posso também trabalhar com meu espírito, tendo essa identificação total com o Espírito de Deus. E quando o meu espírito tem identificação com o Espírito de Deus, eu posso usar com a autoridade da palavra de Deus, fazendo com que meu corpo, minha alma e o meu espírito viva em santidade. Porque a Bíblia sempre fala corpo, alma e espírito. Sem o corpo, você não pode trabalhar para Deus. Sem o corpo não tem a alma e nem tem o espírito. Quando o corpo morre, terminou, partiu tudo. É a morte. Então, sem a santificação, nós não veremos o rosto de Deus. Então, é aqui nesse momento, enquanto estou na terra, que tenho que ter o meu corpo, a minha alma e o meu espírito em mordomia. Administrar
governar, servir bem. Então, a gente pode pensar também, falamos da mordomia do corpo, falamos da mordomia da família, falamos da mordomia também dos bens espirituais e dos bens materiais. Mas dentro dos bens materiais, vamos falar alguma coisa também que está relacionado com as nossas finanças. Como você tem usado o seu dinheiro? Como nós temos usado o nosso dinheiro? E aí é uma tecla que muita gente, até cristão, não gosta nem de falar, né? Quando fala em dinheiro. Mas quando amamos a Deus, primeiro que tudo, a palavra de Deus ensina que nós temos que ser bons dizimistas, né? Bons ofertistas. O meu dinheiro, sendo bem usado, as minhas primeiras ofertas dadas a Deus, Deus vai nos abençoar, independente também de eu fazer isso, Deus sempre nos abençoa. Mas existe mordomia de várias áreas da nossa vida, e quando a gente cuida bem do corpo, sendo mordomo bem do nosso corpo, sendo um bom mordomo da nossa família, Deus vai abençoar naquela área. Quando eu sou uma boa mordoma bem das minhas finanças, Deus vai me abençoar ali também. Então, é muito importante que eu saiba usar bem do meu dinheiro. Ser mordomo no trabalho também tem a ver de como eu posso realmente, sendo um bom mordomo do meu trabalho, ser um exemplo, ser agradável, não dar prioridade ao trabalho, e sim levar a fazer com que o meu dinheiro seja bem utilizado no Senhor e no meu lar. Porque muitas vezes usamos nosso dinheiro com coisas banais. Talvez porque vê tantas as coisas em promoções e começa a comprar coisas que nem está precisando. E acumula dentro do guarda-roupa tanta roupa, tanto sapato, tantas coisas que não está nem usando, quando poderíamos servir a outras pessoas que estão precisando. Não é verdade? E às vezes usamos o dinheiro em coisas menos necessárias, e o trabalho muitas vezes se torna até escravo. Sim, se torna escravo como o uso do corpo, dinheiro que é usado para a prostituição, usado para exploração infantil, dinheiro sujo como crimes, vícios que não são dignos diante de Deus. Alimentamos certos vícios, alimentamos certas coisas que desagradam a Deus. Então, a mordomia do dinheiro também tem que ser bem controlado, olhado, se estou sendo mordoma, agradando a Deus naquilo que eu faço com o meu dinheiro. Então, existem mordomias na nossa vida que a gente tem que ver, que Deus pede de nós, que a gente possa realmente utilizar bem, olhar bem aquilo que Deus pede de nós em Lucas, mordomo fiel e prudente. Porque muitas vezes nós não estamos sendo prudentes com o nosso dinheiro, nós não estamos sendo prudentes com o marido, com os filhos, como dona de casa, nós não estamos sendo prudentes como servas do Senhor no ministério dentro da igreja. Às vezes fazemos dentro da igreja um ministério para agradar o pastor, esquecemos que temos que fazer primeiro para Deus. E se nós tomarmos esse versículo e dizer tudo o que fizer, fazer como para o Senhor e não para o homem, nós vamos ver que fazendo para agradar a Deus, nós vamos ser mais felizes, porque um dia nós vamos dar conta a Deus daquilo que Deus pede de nós. Ele diz assim no versículo: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? O Senhor colocou sobre nós, sobre os seus servos, uma responsabilidade. E aí ele diz: felizes, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, quando Cristo vier, quando ele nos chamar, saber que nós usamos do nosso dinheiro, usamos do nosso tempo,
usamos o nosso traje, usamos do nosso ministério que Ele nos confiou. A nossa vida usamos para agradar a Ele. Quando o Senhor vier, achar fazendo bem, achar fazendo assim como Ele quer que seja, fiel e prudente. Quantas vezes nós somos infiéis onde Deus nos chamou? Quantas vezes fazemos a obra por fazer, como se fosse obrigação? Ah, domingo vai ser o meu dia, então eu vou preparar muito rápido. Como eu conheço a palavra, vou dar qualquer palavra. Vou vestir qualquer roupa. Vou fazer uma comida bem rápida, porque ele vai chegar, qualquer coisa tá bom para comer. Não, Deus não quer qualquer coisa, Deus merece o melhor. Nosso marido, nossos filhos, nossa família, nossa casa, nosso corpo merece o melhor, porque tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Então, meus irmãos, isso me alertou muito, porque a mordomia, servir a Deus, é ser mordomo cristão em tudo. E que isso seja um despertamento para nós, não fazer a obra de qualquer maneira. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E a obra do Senhor não significa só na igreja. A obra do Senhor também é na casa, é no nosso lar. A obra para o Senhor é no seu trabalho, com o seu chefe, como contador, como vendedor. O que estiver fazendo, tudo isso é uma obra que estamos fazendo para Deus. Você já pensou nisso? Isso tem me dado um despertamento muito grande, porque a gente vai partir da maneira que a gente está. Então a gente tem que viver cada dia como se fosse o nosso último dia. Então esse último dia tem que ser cada dia o meu melhor. E isso é uma vida cristã de mordomo fiel e prudente. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa palavra seja de alerta para mim e para você. Dê o seu melhor para o Senhor. Seja um mordomo fiel e prudente todos os dias e o dia todo. Senhor, nos ensina a abrir, ensina a que nós possamos realmente abrir os nossos olhos espirituais, conhecer, entender e ver aquilo que tu tens na tua palavra, que possamos viver a realidade da tua palavra a cada dia. E vivendo no discernimento do teu Espírito, vamos ser diferentes em nossas atitudes e em nossos comportamentos. E perdoa-nos quando muitas vezes nós falhamos tanto, mas queremos ser cada dia melhor para ti. E viver o melhor desta terra, tanto material como espiritual, dentro do nosso lar, dentro da igreja, dentro do ministério, dentro do trabalho, de tudo que tu colocasse nas nossas mãos. Capacita-nos para que possamos fazer o melhor para o próximo e especialmente para ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Tudo de bom para vocês. Um beijo.